Bem-vindos ao meu canal, meus queridos. Como vocês estão? Tão bonzinho? Tô bem aqui também. Carlos Jatobá aqui falando com vocês e hoje a gente vai falar da biografia deste que hoje é o segundo homem mais rico do mundo e há uns dias atrás ele era o primeiro, segundo a Forbes. O tio Elon, isso mesmo, nosso querido Elon Musk. Ele é meu amigo, ele me segue nas redes sociais. Não, né? Mentira, vai que alguém acredita. Ele já apareceu 2 vezes no podcast do Joe Rogan. E meus amigos, o tio Elon, ele é um gênio, ele é muito inteligente. Se você curtir e se inscrever no canal, eu vou trazer para vocês os anseios, as preocupações e a genialidade desse papo que aconteceu nesse podcast. E a gente vai ver ali muita conversa que teve como construir um avião supersônico, como integrar o homem com a máquina, como curar doenças como paralisia, falta de visão, olfato, paladar, a integração realmente do homem com a máquina. Consegue produzir todos esses efeitos. É impressionante o futuro segundo o tio Elon. Então é possível que essas coisas aconteçam. Se você curtir bastante essa página, se inscreve no canal. Eu vou fazer uma sequência para vocês, mas vamos circular esse vídeo aqui primeiro. Se liga também no vídeo até o final que teve uma polêmica que aconteceu nessa entrevista aí. Eu vou trazer no finalzinho do vídeo para vocês. Fica com a gente até o final então. Mas antes, se você está com dificuldade de conseguir trabalho nessa pandemia, você precisa de uma fonte de renda extra, eu estou recomendando para vocês um curso que eu fiz de como desenvolver o seu trabalho nas redes sociais, como mexer com o YouTube. Ele está aqui, o link aqui na descrição, é uma forma muito boa de você conseguir uma renda extra. Eu comecei a fazer esse vídeo agora baseado nesse curso. Você pode comparar a qualidade desse vídeo com os anteriores. Melhora da água para o vinho, tá, gente? Ele ensina vocês a interagir com o CEO do YouTube. Então, para você que está buscando uma fonte alternativa de renda, esse é o caminho, o link está na descrição, confere lá. Sem enrolação, bora para esse vídeo então. Para quem não conhece, Elon Musk, difícil você não conhecer, né? A não ser que você mora em outro planeta, mas ele é o sócio majoritário da companhia Tesla Motors, que é fabricante de carro elétrico, e também ele é o dono da SpaceX. É a primeira empresa a vender voo comercial para fora do planeta Terra. Para você que é um terraplanista, aqui é o momento ideal para você conferir se a Terra realmente é plana ou não. Vamos comprar uma viagem aí com o tio Elon para dar uma viajada aí no espaço, ver como é que funciona. Já já a gente tira a prova real se isso aí é verdade ou se não é. Vamos para a biografia do tio Elon então. Ele nasceu em Pretória, na África do Sul, em 28 de junho de 1971. Os pais dele já eram bem-sucedidos, só que ele era uma criança muito introspectiva, sofria muito bullying na escola. E ele chegou a apanhar tanto, mas tanto uma vez que ele foi parar num hospital. Para ter uma ideia, a infância dele foi muito conturbada. Como as crianças implicavam muito com ele, o que elas faziam para passar o tempo é pegar o Elon e empurrar ele da escada. Aos 16 anos, então o Elon era uma pessoa bastante tímida, introspectiva, e ele se escondia atrás dos livros. Ele aprendeu a programar sozinho, era fissurado em ficção científica, e o Guia do Mochileiro da Galáxia era seu livro preferido, onde leu inúmeras vezes esse livro. Ele desenvolveu um jogo chamado Blasta que ele vendeu por $500, isso quando ele tinha somente 12 anos de idade. Aos 16, ele e seu irmão Kimball queriam fazer um fliperama perto de uma escola, mas os pais deles não deixaram. Falaram, não, vai estudar, moleque, você não está com ideia, você não está com idade para empreender ainda, né? O que ele fez? Completou 18 anos, caiu fora da América do Sul. E aqui entra um detalhe importante, que a gente entra no ano de 1989. O que aconteceu em 1989? Eu nasci. Então, para mim, é uma data muito importante. Que piada ruim. É também o ano que o tio Elon vem para o Canadá em busca de melhores oportunidades de trabalho. Ele entra daí na Queen's University em Kingston, Ontário, onde ele estudou durante até 1991, tendo cursado o 1º e 2º ano da universidade. O objetivo dele era migrar para os Estados Unidos, mas além do estudo, além da busca de seus objetivos, que uma pessoa como Elon Musk precisava de um grande amor. Esse é o momento que entra na vida dele Justin Wilson. Ele vai, chama ela para tomar um sorvete, dias depois ele se encontra numa biblioteca, e chega o tio Elon para ela e tá aqui meu cartão de crédito. Pode gastar com o que você quiser. Isso que é um homem de verdade. Sobre esses anos de formação no Canadá, o tio Elon escreveu: nos primeiros 2 anos da universidade você aprende muito sobre muitas coisas. Uma coisa particular que eu aprendi no Queen's com professores e alunos foi como trabalhar de forma colaborativa
com pessoas inteligentes e fazendo uso do método socrático para alcançar objetivos comuns. Ele utiliza isso depois para a criação da SpaceX, ele começa a frequentar lugares de entusiastas, ele doa bastante dinheiro para o pessoal que mexe com essa coisa de viagem no espaço, com esse pessoal que tem um conhecimento ali da área, onde ele começa a integrar seu conhecimento para criar então o que seria futuramente chamado a SpaceX. Então essa afirmação que ele faz aqui é muito importante, porque ele aplica muito na vida dele. Da Queen's University ele se transfere para a Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Finalmente ele vem então para os Estados Unidos, na Universidade da American Ivy League, de topo, onde ele obteve o bacharelado dele em Física e Economia em 1995. O lugar que ele passou a morar, o lado empreendedor dele volta a acontecer. Ele morava numa casa e o lado empreendedor dele já florava naquela época. Então o que ele fazia? Ele alugava a casa dele para o pessoal dar festas. E ele ganhava muito dinheiro fazendo isso. Conseguia se bancar tranquilamente, pagava a faculdade, as contas dele, fazia um dinheiro ainda, simplesmente locando a casa para preparação para festas universitárias. Em 95 ele inicia o doutorado dele de Física na Universidade de Stanford, na Califórnia, campo de Física Energética, mas ele ficou 2 anos ali e ele já largou. Por que ele largou? Porque era um momento ali que estava começando o boom das empresas.com e ele falou, eu tenho que aproveitar este momento. Inicia então o lado empreendedor e o Elon Musk vai atrás com seus 24 anos de idade de fundar uma empresa que ele chamou depois de Global Link. Essa Global Link fornecia guia de turismo na região, depois foi rebatizada Zip2 Corporation, que fundou ao lado do irmão dele, que ele queria fazer o fliperama lá atrás, agora o irmão dele está aqui nessa empresa com ele, o irmão Kimball. Essa Zip Corporation também fornecia conteúdo para jornais online, chegou a ter como clientes o Chicago Tribune e o New York Times. Quando ele criou a empresa, ele trabalhava tanto que ele chegava a morar na empresa. Em 99, a Zip2 foi vendida para a Compaq, que é fabricante de computadores, por 307 milhões de dólares. Qual era a porcentagem de Elon Musk dessa empresa? Era 7%, então ele recebeu 22 milhões de dólares aos 28 anos. E eu aqui com 32 e estou sem R$1 no bolso. Um dia a gente chega lá, não sei quando, mas a gente vai chegar. Logo em seguida, o empresário usou o dinheiro da venda da Zip2 e fundou a XCOM, empresa de pagamentos e transferências financeiras. Isso te lembra alguma coisa? Se você chegar nessa conclusão, você está certinho. É exatamente essa empresa que virou o nome depois. Que empresa é essa que eu estou falando? A XCOM se fundiu com a Confinity, deu origem ao que a gente chama de PayPal. O principal serviço de transferência de dinheiro online que existe hoje no mundo. A eBay comprou a PayPal em 2002 por 1,5 bilhões de dólares. Somando com os 22 milhões de dólares que o Elon já tinha, o patrimônio dele chega agora a 180 milhões, correspondente à parte da empresa dele. A parte que ele tinha na empresa ele vendeu. Ele começou a pensar num projeto para instalar uma estufa em Marte e cultivar alimentos naquele sólido árido marciano. Então o que ele precisava? Ele precisava de um míssil balístico continental para fazer isso acontecer. De preferência usado. Para onde que o tio Elon vai? Ele vai para a Rússia, para ver quanto custa um míssil balístico para comprar. O custo era de 8 milhões de dólares, mas os russos receberam ele muito mal. Falaram, sai daqui moleque, volta para tua terra, você está querendo entrar no mercado aí que a gente já está há muitos anos, os americanos também, vai fazer outra coisa da vida. Ele foi muito mal recepcionado. Nisso ele volta e pensa com ele mesmo, ué, se eu não consigo comprar um lá, eu vou fabricar o meu. Isso ele faz o levantamento do custo, que é para construir um míssil balístico, e sai por 3% do valor da venda do que os russos ofereceram para ele. Então ele poderia se beneficiar do preço de lançamento e era capaz até de conseguir lucrar em cima dele. E aqui ele entra novamente naquilo que eu falei da citação dele lá atrás. Ele começa a doar dinheiro para os entusiastas, para os especialistas, ele começa a conviver no ambiente dessas pessoas e eles matutam ali a ideia de como faz para o projeto tomar vida, a coisa se estruturar e aconteceu. Ele maturou a ideia e investiu 100 milhões de dólares do seu patrimônio criando a SpaceX. Para a viagem espacial, 100 milhões de dólares não é muita coisa, é pouco dinheiro, mas ele pegou basicamente quase tudo que ele tinha e investiu nessa companhia. Em 2004 também a empresa de carros elétricos chama a atenção do Musk. Essa empresa, que é a Tesla, ela tinha carros com arranque igual ou superior aos carros esportivos. Ele fez um aporte de 6,5 milhões nessa empresa, virando o principal shareholder. A Tesla é pioneira na fabricação de carros motores a bateria. Essa empresa fica em Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela foi fundada pelos empresários Martin Eberhard e Mark
Tempeling, em 2004. Não em 2004. Em 2004 foi quando o Musk se torna um dos seus principais financiadores ali e também o shareholder da empresa. Por que deram o nome de Tesla? Exatamente por causa de Nikola Tesla. Aquele cara das invenções lá do passado, 1856 ele nasceu, morreu em 1943. O desafio inicial da empresa de música era grande, a Tesla queria se consolidar como automóveis elétricos em um país ali que tem combustível fóssil e gasta muita gasolina. Como é que você vai inserir teu produto então nesse mercado? Em 2006 a Tesla apresenta o seu primeiro carro, a Roadster, que tinha autonomia de 394 km para conseguir rodar com uma única carga de bateria. Ele custava $92 mil e a Tesla lança também o modelo S e o modelo X, logo na sequência. Em 2006, o Elon finaliza o primeiro foguete dele para ser lançado para fora da órbita terrestre, o Falcon 1, mas vazou combustível e caiu em destroço a nave na Terra. Em 2007, o CEO da Tesla prometeu entregar 100 Roadsters inicialmente vendidos. Ele foi empurrando com a barriga, não conseguiu entregar o projeto, a empresa entra em crise financeira. Assim ele sai do quadro de CEO da empresa, ele é expulso, e o Elon vira o CEO da empresa, em 2007. Nisso também decola o segundo foguete no estágio de separação, aconteceu uma oscilação do motor e o foguete explodiu. Um ano depois, o Roadster começaram a ser entregues finalmente pela Tesla, em 2008. Tinha crises financeiras, o Elon teve que mandar embora 25% do pessoal. Os gastos eram muito grandes e precisava de mais capital de investimento para aquele empreendimento continuar funcionando. Em 2008, o terceiro foguete entrou em combustão depois da separação e ele acabou explodindo. Parece que está tudo indo mal, mas tem como piorar. Aquela esposa, o amor da vida dele, a Justine, se separa dele em 2008, aos 37 anos do Elon. Todo o patrimônio dele estava se deteriorando e ele vendeu tudo o que ele tinha, sobrando então 20 milhões que ele tinha em caixa. E aí vem a grande questão. Aonde que eu coloco? A Tesla está fundando o SpaceX. Se eu botar todo o meu dinheiro em uma empresa, pode ser que ela subsista, mas a outra não vai. Ele não conseguiu decidir com a razão, ele decidiu com o coração dele, ele divide o patrimônio dele e investe nas duas. Ele não conseguiu se decidir sobre uma ou outra. Ele preferiu então as duas. Então o tio Elon vai para a tentativa de lançamento do último foguete. Nenhuma empresa confiou carga para a SpaceX, porque por causa das tentativas que não deram sucesso anteriormente, foram 3 foguetes já, mesmo assim o tio Elon falou, eu vou lançar mais um foguete para o espaço, e dessa vez vai dar certo. O lançamento então acontece em 2008 e ele chega em órbita, finalmente alcançando seu objetivo. Mas as suas economias acabaram. Assim o tio Elon precisava de um milagre para o negócio dele continuar. 3 meses depois a NASA ofereceu um contrato de 1,6 bilhão de dólares, o que salvou o negócio dele. Nisso ele vai e coloca nas redes sociais, o pai tá on! Não, ele não bota isso, é brincadeira, mas ele mudou a senha do computador dele para I Love NASA, porque a NASA tirou ele do buraco. Nisso ele consegue fazer mais um levantamento de 50 milhões com outros investidores e traz esse investimento para a Tesla. Aquilo que parecia o fim do poço não aconteceu e ele consegue se reerguer, se levantar. Em 2002 o foguete Dragon leva a carga para o espaço por uma empresa privada e ele volta para a Terra e consegue ser reutilizado. Nesse foguete, aquilo que o pessoal já deve ter visto na entrevista, que ele colocou um Tesla e um bonequinho no foguete e mandou eles para o espaço. Então tem um carro em órbita aí na Terra, tem um carro fazendo uma viagem interespacial da Tesla, com um bonequinho dele ainda. Lembra que aquele custo do lançamento do carro da Tesla era de $90 mil? Aos poucos esse custo de produção foi caindo. Em 2017 a Tesla lança o Model 3, que custa na versão mais barata $35 mil. O Model 3 tinha autonomia para rodar 350 km, ou seja, é a distância que o carro consegue percorrer com uma carga de bateria. O custo caiu muito para conseguir fabricar um carro agora. Em 2017, a Tesla supera o valor de mercado da Ford e da General Motors. Em novembro do mesmo ano, a Tesla já acumulou uma lista de quase 500 mil interessados no novo carro elétrico. Para atender a toda essa demanda, o Elon Musk construiu uma enorme fábrica de bateria no deserto do estado de Nevada para abastecer os seus carros. Em 2013, ele vem e cria o Hyperloop, que consiste em um tubo de baixíssima emissão no seu interior, como se fosse um vácuo, para transportar pessoas em cápsulas a uma velocidade de 1.200 km por hora. Começa o projeto desse tal de Hyperloop.
Ele tem ainda muitas outras empresas, como ele é vice-presidente da OpenAI, inteligência artificial, da Neuralink, da The Boring Company, é uma empresa que cava buraco, faz túneis para ele conseguir acabar desafogando aquele problema do trânsito que tem principalmente em Los Angeles, que é onde ele mora. Tallulah River se casou com ele, não é uma empresa Tallulah River, é uma pessoa, mas eles se separaram, voltaram, separaram, ficou nessa até que se separaram de uma vez. Tá? Depois ele adquiriu a Solar City, empresa de painéis solares, e esse é o momento que ele também torna público todas as patentes da Tesla, porque ele tem um programa de preocupação com a emissão de CO2 no planeta, e se ele abrir a concorrência, isso vai ajudar a diminuição de carbono na Terra. Necessidade que a gente precisa com urgência, porque para quem não sabe, a capacidade de absorção de CO2 do planeta Terra já não é mais a capacidade que ele tinha antes, então ele está absorvendo mais do que ele conseguia renovar. Então a capacidade dele já está acabando. Então a gente precisa pensar nesse sentido para conseguir renovar a fonte de CO2. Esse é o momento que ele casa com a cantora Grimes e deu um filho o nome de XAEA12. Eu não consigo pronunciar, ele falou que o AE se pronuncia Ash, mas o restante do nome eu não me lembro o que ele falou. Em 2014 ele teve a ideia de levar uma tripulação para Marte. Agora a gente vai falar um pouquinho também da polêmica do vídeo. O que aconteceu? Ele aparece lá no Joe Rogan oferece um cigarrinho do demônio, um tapa na pantera para ele dar ali, e ele dá ao vivo na frente de todo mundo. There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. Nisso ele recebe uma mensagem do amigo dele, falando, cara, o que você tá fazendo? Você tá dando um tapa na pantera aí ao vivo? No. I'm getting text messages from friends saying, what the hell are you doing smoking weed? E ele falou, não, tem nada demais. Ele estava num estado ali que é permitido, não tem nada de legal em utilização da maconha. Nisso ele dá um trago naquele baseadinho ali, e ele fala pro John Rogan, não estou sentindo nenhum efeito, não estou lesado, não estou com nenhum desses sintomas que o pessoal fala que dá maconha não. Fumei vez ou outra aí na vida, mas eu não fumo isso daqui porque é contraproducente, eu preciso da minha mente funcionando, não posso ficar lesado. O que aconteceu? As ações ali da Tesla caíram drasticamente, só porque ele deu um tapa na pantera, mas voltou a subir muito rápido. Não foi quase nem sentido essa queda. Caiu e já subiu na sequência. Então é isso, pessoal. Se você gostou, depois a gente vai fazer uma continuação desses vídeos. Se inscreve no canal, dá o seu curtir, ajuda a compartilhar, ativa o sininho, porque se eu ver que vocês estão gostando bastante, eu vou fazer sequência. Todos os podcasts do Joe Rogan estão em inglês. Então eu vou trazer as discussões que teve, o futuro segundo Elon Musk, e se você gostar desse vídeo eu vou fazer uma continuação. Beleza? Obrigado pessoal, se inscreve no canal, até mais!